O Apache viúvo e escravo do destino choca a cidade ao ajudar mulher pobre e frágil. A noite caiu pesada sobre a velha fazenda, envolta por um silêncio quase sobrenatural, quando Eduardo, o Apache viúvo, viu algo que estremeceu não só seu corpo, mas um canto esquecido de seu coração. Pela janela empoeirada, seus olhos de olhar apagado encontraram uma figura caída sob a sombra de uma árvore. Uma mulher, pálida como a morte, seu corpo delgado tremendo, como se o peso do mundo lhe escorresse da pele. Era Rita, exaurida e quebrada, filha da dor e do abandono. Ele não sabia quem ela era, mas sentiu uma urgência, um chamado áspero, implacável. A alma de Eduardo, crivada pela perda da esposa e pelo silêncio frio da solidão, percebeu nas entranhas daquela cena uma chama que ainda ardia, por mais tênue que fosse. Rita, mãe que chorou seu filho recém-nascido, entregue ao vazio cruel da morte, estava cercada pela miséria. Seu rosto marcado por noite sem repouso, seus olhos fundos chorando Que destino obscuro a traz aqui? Os moradores estremeceram, outros viam nos olhos de Eduardo não só uma ferida aberta, mas uma história maldita, um espírito prisioneiro dos fantasmas do passado, um homem que deveria apenas silenciar sua dor e se esconder. Mas ele ousou, ele escolheu, e Rita, a enigmática mulher que murmurava palavras de um amor que jamais poderia sentir outra vez, encontrou nas paredes daquela casa não só abrigo, mas um espaço para confessar todo o seu desespero. Meu filho se foi, não tenho mais capacidade de amar. Uma frase pesada, uma sentença que ecoou como trovão no peito de Eduardo. Enquanto as vozes da cidade se elevavam, carregadas de preconceito e julgamento, Rita decidiu fugir sob o manto silencioso da lua. Esse único testemunho de suas lágrimas, no caminho, às margens do riacho, onde a água corria com uma pressa desesperada, Eduardo a encontrou. Ali, na quietude nebulosa, a correnteza refletia em seus redemoinhos os tumultos invisíveis que dilaceravam suas almas. Foi então que algo inimaginável surgiu. Pistas frágeis, quase mágicas, sugerindo que o filho perdido de Rita talvez não estivesse morto. Que, em sua ausência e dor, havia uma trama oculta a uni-los de formas impensáveis. Do que parecia ser apenas um encontro entre dois seres feridos, nasceu uma busca, um labirinto de segredos enterrados, de silêncios e gritos não ouvidos, até o clímax derradeiro, quando as paredes do tribunal viriam cobrar a verdade com fúria e esperança. E no instante em que o destino se revelou, Eduardo, tomado por uma emoção avassaladora, fez a Rita uma promessa que ultrapassava a segurança. Ofereceu-lhe uma nova família, um caminho onde a dor poderia ser remendada por algo que se parecia muito com esperança. Mas seria essa promessa forte o bastante? A sombra do passado, com seus espectros frios, já se estendia para obliterar o que acaba. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo, à beira do riacho, sentiu a correnteza lamurienta ecoar o turbilhão de emoções que o cercava. O murmúrio da água ressoava em seus ouvidos, mas a presença de Rita era ainda mais intensa. Agarrando-se ao desespero de um passado que a consumia, ela parecia desapegada da realidade, como se um abismo à sua frente a chamasse. Foi nesse exato momento que uma figura emerge das sombras, um homem robusto, o rosto marcado por cicatrizes, que avançou em direção a eles com passos pesados. Eduardo, seu coração palpitando, reconheceu imediatamente a aura indexada por um estrondo de dor e vingança. Era Jorge, o ex-marido de Rita, um homem há muito dado como ausente, mas que agora aparecia como espectro de um pesadelo encarnado. Você a encontrou, Eduardo. Que surpreendente!
A voz de Jorge se arrastou, carregada de ironia, enquanto seus olhos lançavam chamas de fúria. E a convida a entrar em sua vida, como se estivéssemos apenas jogando xadrez. Rita gelou. A expressão de alívio foi substituída por um temor nítido, palpável. Eduardo se interpunha entre ela e Jorge, uma barreira feita de determinação e fragilidade. Que você quer, Jorge? Acordar fantasmas que deviam permanecer enterrados? Suas palavras eram firmes, mesmo que o tremor em suas mãos traísse seu medo. Fantasmas? Não, são verdades que você desconhece. Essa mulher, ele apontou com desprezo, que você acolhe como uma deusa desterrada, é a razão do meu desgosto. Seu legado é uma sombra maldita na minha vida. Rita recuou, suas pernas estremecendo. Eu não queria que soubesse. Sussurrou como se fosse uma confissão que fugia de sua boca a contragosto. A intensidade da tensão aumentou. Naquele instante, o mundo ao redor deles desmoronou em um silêncio ensurdecedor. Jorge se aproximou, o olhar como lâminas afiadas. A verdade é que nosso filho estava vivo, e você o entregou ao abismo. Não há amor onde só existem mentiras. Eduardo sentiu a terra se abrir sob seus pés. Uma verdade devastadora irrompeu como um fogo que consumia tudo. A ideia de que Rita havia perdido seu filho era uma ferida por si só, mas que ele pudesse estar vivo era uma bomba relógio prestes a explodir. Vivo? O que você quer dizer com isso? Sua voz transbordava incredulidade, um eco de choque. Ele foi levado, arrancado de mim naquele dia fatídico, e você o traçou na penumbra da sua história. Jorge, agora próximo, interrompeu. Rita, você não me disse que ele poderia ainda estar com vida. As palavras cravaram-se como lâminas em meio ao turbilhão. Rita, cujos olhos agora brilhavam com novas lágrimas, finalmente deixou o peso de seus segredos escapar. Eu não sabia. Eu nunca soube. O tremor da revelação se espalhou como um frio gélido ao redor. Eduardo, abalado, caiu em si. Como poderia ter escolhido acreditar na dor de uma mulher sem perceber as correntes invisíveis que amarravam ao passado? A cidade que agora sussurrava, que julgava, nunca poderia imaginar a gravidade deste novo choque. Enquanto Jorge se afastava, quase desvanecendo na neblina que cercava os dois, a dor do destino agora se avizinhava sobre Eduardo e Rita. Promessas se desfaziam como pó no ar. Um laço que parecia esperança agora se reconstruía como um nó de desespero. A bruma da noite selou um pacto de incertezas. O destino estava traçado, mas os ecos de um futuro imprevisível alongavam-se na penumbra. Seriam eles apenas marionetes do destino ou artistas de sua própria história, desafiando o abismo que os cercava? Enquanto Eduardo e Rita permaneciam à beira do riacho, as palavras de Jorge ainda pairavam no ar, como um eco sombrio capaz de provocar tempestades em seus. Uma figura surgiu, ofuscada pela escuridão. Um cavaleiro vestido em trajes de couro, com um boné de aba que obscurecia seu rosto. Ele cavalgava a galope, desferindo um grito indizível, um chamado que incendiou o ar ao redor. A proximidade da criatura fez Eduardo e Rita recuarem, alarmados. Os olhares se fixaram no forasteiro, que anchamente desceu do cavalo e avançou em direção a eles. A tensão palpável convertia-se em algo mais: medo. Assim que ele se aproximou, uma marca na pele pálida da figura chamou a atenção de Rita. Um símbolo familiar, um ciclo inquebrantável. Eles estão vindo, gritou ele, a voz brotando do âmago da angústia. Estão procurando por ela. O olhar aterrorizado fixou-se em Rita, a quem ele parecia conhecer. Eduardo se sentiu como uma sombra, um mero espectador em meio a um fenômeno que transcendeu todos os vínculos que ele pensava ter. Estão atrás de mim? Murmurou Rita, os olhos arregalados. Uma mistura de pânico e reconhecimento. Eduardo, entre o horror do que ouvia e um desejo incontrolável de protegê-la, estendeu os braços. Não, não a toque! Gritou implantando-se como um escudo.
Mas o cavaleiro, já ciente da situação, não parecia ali para fazer mal. Você precisa entender, Rita. Entre a sua dor e a sua verdade, há algo muito mais sombrio que o destino impôs. O menino não é apenas uma manchete de pesadelo, e sim uma chave. As palavras do homem colidiram com as emoções latentes de Rita, fazendo sua postura vacilar. O que você quer dizer com isso? Esteja ciente, não sou uma propriedade a ser salvaguardada. Sua voz, feroz e resoluta, evocava o espírito guerreiro que ela portava. E então ele avançou um passo, o olhar penetrando nas profundezas de sua alma. O filho não é apenas perdido, Rita. Ele vive, mas não onde você imagina. Ele é parte de uma teia muito maior. As revelações não escutadas mergulharam o trio em um silêncio pesado, preparando o cenário para uma tempestade de indagações. A urgência da situação se intensificou quando o cavaleiro, como se movido por um poder invisível, retirou algo de seu bolso, um pequeno broche em forma de lágrima. Isto pertence a ele. Eu sou o guardião das verdades que você nunca conheceu. Sua voz soou como um trovão, reverberando pelo espaço ao redor. As expressões de Eduardo e Rita transformaram-se, cada um captando a incompreensibilidade daquilo. Rita, com lágrimas prestes a transbordar, perguntou: "Quem é você realmente?" E a resposta pairou como um mistério a ser descoberto. "Eu sou o laço que une seu passado com o presente", respondeu o estrangeiro, seu olhar agora revelando uma fraqueza surpreendentemente humana. "E eu sou o que você teme mais do que a morte." Com essas palavras, uma corrosiva verdade despontou como um feixe de luz através de uma tempestade sombria. A revelação cortou os laços que agrupavam forças opostas, deixando os corações de cada um em um caos avassalador. E enquanto os moradores da cidade, despertos pelo alvoroço, começavam a se aproximar, uma certeza se formou. O destino de Eduardo, Rita e aquele estranho estava irremediavelmente entrelaçado em um enredo de segredos e verdades não ditas. O que mais o futuro revelaria? A revelação pairava no ar, densa e imprevisível como uma tempestade prestes a se desatar. O cavaleiro, com o broche em mãos, deixava claro que a verdade sobre o passado de Rita era mais trágica do que qualquer um poderia imaginar. A cada pulsar de seu coração, Eduardo sentia a urgência aumentar em seu peito. As palavras não ditas e os segredos enterrados clamavam por liberdade. Rita, envolta em uma neblina de confusão e terror, olhava fixamente para o estranho. "O que você está dizendo?" exclamou, a voz carregada de desespero. "O que você sabe sobre meu filho?" A tensão ao redor deles se tornara palpável. Uma corrente elétrica que os prendia àquele momento. O cavaleiro, com um olhar que misturava compaixão e determinação, avançou um passo. Seu filho está vivo, mas não está a salvo. Ele foi levado por aqueles que desejam controlar seu destino e o destino de todos que pertencem a você. A cada palavra, a aspereza da verdade parecia rasgar o ar entre eles. Você é mais do que imagina, Rita. E sua perda não foi apenas dor, mas um chamado para algo maior. Diante da gravidade daquela revelação, o chão sob os pés de Eduardo parecia se desfazer. Ele sentiu um nó na garganta, seu corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. "E você, quem é você realmente?" indagou mais por instinto de proteção do que por curiosidade. "No fundo do abismo em que você se encontra, eu sou a luz que pode guiar seus passos. Meu nome é Alarico, e sou parte de um grupo que busca não apenas o seu filho, mas a verdade oculta por trás das mentiras que cercam tudo isso." Ele ergueu o broche que reluzia sob a luz da lua. "Se o menino é quem eu pensei que era, ele é a chave para o que vem a seguir." A confusão de Rita explodiu. "A chave? Uma chave para quê? O que você sabe sobre meu passado que eu não sei?" A indignação emanava dela como um fogo. O pânico dançava em seu olhar. As sombras de sua história estavam se movendo, como se quisessem engoli-la. Mas antes que Alarico pudesse responder, um grito desesperado irrompeu da escuridão.
Rita, não acredite nele! Uma figura conhecida surgiu, seu semblante fixo em uma fúria cega. Era Jorge, os olhos flamejantes e o punho cerrado. Você não pode confiar em um estranho, seja ele quem for. Ele está jogando com suas emoções. Eduardo, sentindo o peso da tensão entre aqueles dois, lembrou-se dos rostos curiosos na cidade próxima. Todos prontos para julgar, prontos para devorados pelo escândalo. A multidão se aglomerava nas sombras, olhares ávidos, murmúrios cortantes. O medo o consumia, mas ainda havia um desejo intrínseco de defender Rita. Jorge, não é o momento para isso. Precisamos saber a verdade. Mas Jorge, enraivado, avançou. Isso é uma armadilha. Ele quer manipulá-la, como você, Eduardo. Você não percebe? Isto é uma teia de mentiras que pode esmagar todos nós. Com um movimento rápido, ele agarrou o broche da mão de Alarico, levantando-o como um símbolo de traição. Isto é o que você realmente deseja? Gritou, sua voz ressoando na noite. A cena tornou-se uma confusão de gritos e empurrões, cada um tentando se afirmar sob a pressão. O silêncio pesava novamente. Um estrondo cortou a treva. Uma explosão súbita diante deles fez a terra tremer. Todos recuaram, o pânico tomando conta. O impacto trouxe o chão à sua volta a colapsar. O que parecia um simples confronto tinha se transformado em um acontecimento catastrófico. E enquanto a poeira subia, revelando um objeto que surgiu do fundo da terra, uma caixa antiga, revestida de símbolos estranhos, que parecia pulsar com uma energia própria, as impulsões da vida daqueles quatro se tornaram interdependentes. O que estava escondido naquele artefato poderia mudar tudo. Rita, você precisa decidir agora. O que você realmente quer? Sussurrou Alarico, seus olhos ardendo com uma intensidade interna que prometia muito mais do que revelações simples. O destino estava selado, e a linha que separava passado e presente parecia se desvanecer a cada segundo. O que a caixa escondia? O que mais estavam prestes a descobrir? O perigo crescia como um espectro incontrolável, e repentinamente, Eduardo, Rita, Jorge e Alarico se viram não apenas como personagens de uma história, mas como peças em um jogo traiçoeiro. Um jogo que poderia reivindicar não apenas suas vidas, mas também os laços que os uniam. A situação pronta para um clímax inédito. As certezas se desfaziam e a verdade se apresentava como um mistério mais profundo, ainda escondido sob as sombras do destino. O que fazer agora? Quem realmente poderia ser confiável? As palavras de Alarico ainda reverberavam no ar, pesadas como os ecos de uma tempestade prestes a se abater. O broche reluzente permanecia entre seus dedos, um símbolo de dores nunca compartilhadas, enquanto Eduardo lutava para processar o que acabara de ouvir. O menino, ele está vivo! O murmúrio escapava da boca de Rita, quase como um desespero contido, cada sílaba afiada, cortando o suporte emocional do momento. A tensão era palpável. Jorge, em um frenesi de pânico, avançou. Não acredite nele, Rita. Sua voz, agora carregada de um temor que beirava a histeria, cortou a noite como um grito para o céu escuro. Ele pode ser parte da mentira, apenas mais uma sombra se aproximando de você. Eduardo, sem saber a quem se dirigir, observou enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um tremor súbito, intenso, irrompeu do chão, fazendo com que a terra sob seus pés se convulsionasse como se estivesse viva. O universo parecia conspirar contra eles, uma força primordial revelando que o que estava por vir era maior do que suas fraquezas individuais. Ruídos estouraram ao redor, como explosões distantes, e em meio ao ruído, uma sombra emergiu do manto da noite, avançando com uma ferocidade que fez os corações pararem. Um segundo cavaleiro surgiu, sua figura imponente desenhando-se contra a luz da lua. Com um grito agudo, ele desferiu um golpe ao chão,
apontando um dedo trêmulo em direção ao broche que agora estava nas mãos de Alarico. Você não pode! Gritou, sua voz carregada de uma urgência que fez todos emudecerem. O emissário tá aqui. O tempo dele está acabando. Cada palavra ressoava como um trovão, e a tensão crescia até se tornar insuportável. Rita ficou paralisada, buscando respostas nas faces confusas de Jorge e Eduardo. Do que você está falando? Emissário? Tempo? Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação em seu olhar, uma mulher pronta para confrontar seus fantasmas. O novo cavaleiro, um homem de presença dominadora, avançou até eles, revelando um rosto marcado pela dor e pelo sofrimento. Seu filho, ele não é apenas um menino, Rita. Ele é o pivô de uma guerra secreta que muitos desejam. A verdade que você esconde não é só sobre a sua dor, é sobre o que ele se tornará. Eduardo, coração palpitante, sentiu como se a realidade que conhecia estivesse se desintegrando. O que você quer dizer? O que ele se tornará? Havia uma mistura de medo e dúvida em suas palavras. Um herdeiro. Um escolhido que pode mudar tudo. A chave que você, Rita, sem saber, entregou ao inimigo quando tentou fugir daquele passado. Ele poderia ter sido salvo. A última frase cortou o ar, cada palavra impregnada de uma intensidade que os deixou atordoados. O silêncio se fez pesado, e no instante seguinte, as emoções se tornaram uma labareda. Rita, seu semblante agora transformado, confrontou Alarico. Por que você não me disse? Se meu filho é a chave, por que não lutou por isso? Você me escondeu a verdade. O olhar dela era uma tempestade, uma mistura de decepção e desespero. E então, diante da confusão crescente, o novo cavaleiro revelou uma cicatriz, um símbolo gravado profundamente em sua pele. Eu sou um dos guardiões, pai do menino. As palavras se desdobraram na noite como um véu de horror e revelação. Ele é meu filho também. E você, Rita, é mais do que uma mãe para todos nós. Você é parte de algo que não pode ser ignorado. O estrondo do queixo caindo ressoou entre eles, uma declaração que absorveu o significado de todas as palavras ditas até aquele momento. Eduardo sentiu o chão se abrir sob os pés, o peso do novo conflito pressionando sobre seus ombros. A verdade estava mais perto do que jamais poderia imaginar, mas a traição parecia iminente. Não, isso não pode ser verdade, Jorge protestou, volátil. O embate entre as perspectivas despertou o caos ao redor, mas foi Alarico quem, em um movimento súbito, ergueu o broche uma vez mais. E não podemos ficar aqui. A cada instante eles se aproximam. O emissário encontrará a verdade e nos destruirá a todos. A urgência tomou conta. A decisão precisava ser feita. E os laços entre eles estavanavam, se desfazendo como areia. O tempo, aqueles quilômetros de distância que os separavam da verdade, se tornava cada vez mais curto, e as consequências do que estava por vir ameaçavam varrer a esperança do mundo. O que aconteceria agora que as máscaras haviam caído e a revelação sobre o estado dos filhos unira os corações de forma irrevogável? Risadas sombrias ecoavam ao longe, e enquanto olhares de desconfiança percorriam seus rostos, a incerteza havia se instalado para nunca mais sair. O destino os aguardava, pronto para consumir seus segredos mais profundos enquanto se dirigiam, com passos inseguros, para um futuro desconhecido. As palavras de Alarico ainda reverberavam no ar, pesadas como os ecos de uma tempestade prestes a se abater. O broche reluzente permanecia entre seus dedos, um símbolo de dores nunca compartilhadas, enquanto Eduardo lutava para processar o que acabara de ouvir. O menino, ele está vivo! O murmúrio escapava da boca de Rita, quase como um desespero contido, cada sílaba afiada cortando o suporte emocional do momento. A tensão era palpável. Jorge, em um frenesi de pânico, avançou. Não acredite nele, Rita. Sua voz,
agora carregada de um temor que beirava a histeria, cortou a noite como um grito para o céu escuro. Ele pode ser parte da mentira, apenas mais uma sombra se aproximando de você. Eduardo, sem saber a quem se dirigir, observou enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um tremor súbito, intenso, irrompeu do chão, fazendo com que a terra sob seus pés se convulsionasse como se estivesse viva. O universo parecia conspirar contra eles, uma força primordial revelando que o que estava por vir era maior do que suas fraquezas individuais. Ruídos estouraram ao redor, como explosões distantes, e em meio ao ruído, uma sombra emergiu do manto da noite, avançando com uma ferocidade que fez os corações pararem. Um segundo cavaleiro surgiu, sua figura imponente desenhando-se contra a luz da lua. Com um grito agudo, ele desferiu um golpe ao chão, apontando um dedo trêmulo em direção ao broche que agora estava nas mãos de Alarico. "Você não pode!" gritou, sua voz carregada de uma urgência que fez todos emudecerem. "O emissário está aqui. O tempo deles está acabando." Cada palavra ressoava como um trovão, e a tensão crescia até se tornar insuportável. Rita ficou paralisada, buscando respostas nas faces confusas de Jorge e Eduardo. "Do que você está falando? Emissário? Tempo?" Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação em seu olhar, uma mulher pronta para confrontar seus fantasmas. O novo cavaleiro, um homem de presença dominadora, avançou até eles, revelando um rosto marcado pela dor e pelo sofrimento. "Seu filho, ele não é apenas um menino, Rita. Ele é o pivô de uma guerra secreta que muitos desejam. A verdade que você esconde não é só sobre a sua dor, é sobre o que ele se tornará." Eduardo, coração palpitante, sentiu como se a realidade que conhecia estivesse se desintegrando. "O que você quer dizer? O que ele se tornará?" Havia uma mistura de medo e dúvida em suas palavras. "Um herdeiro, um escolhido que pode mudar tudo. A chave que você, Rita, sem saber, entregou ao inimigo quando tentou fugir daquele passado. Ele poderia ter sido salvo." A última frase cortou o ar, cada palavra impregnada de uma intensidade que os deixou atordoados. O silêncio se fez pesado, e no instante seguinte, as emoções se tornaram uma labareda. Rita, seu semblante agora transformado, confrontou Alarico. "Por que você não me disse? Se meu filho é a chave, por que não lutou por isso? Você me escondeu a verdade." O olhar dela era uma tempestade, uma mistura de decepção e desespero. E então, diante da confusão crescente, o novo cavaleiro revelou uma cicatriz, um símbolo gravado profundamente em sua pele. "Eu sou um dos guardiões, pai do menino." As palavras se desdobraram na noite como um véu de horror e revelação. "Ele é meu filho também, e você, Rita, é mais do que uma mãe para todos nós. Você é parte de algo que não pode ser ignorado." O estrondo do queixo caindo ressoou entre eles, uma declaração que absorveu o significado de todas as palavras ditas até aquele momento. Eduardo sentiu o chão se abrir sob os pés, o peso do novo conflito pressionando sobre seus ombros. A verdade estava mais perto do que jamais poderia imaginar, mas a traição parecia iminente. Antes que a tensão atingisse seu ápice, uma rachadura irrompeu ao lado deles e uma luz ofuscante emergiu do solo. A terra tremia como se quisesse expelir um segredo primordial. A multidão, atraída pelo tumulto, começou a se aglomerar. Os olhares curiosos e aterrorizados se tornaram uma torrente de perguntas silenciosas. Da fratura na terra, uma iluminação espectral começou a pulsar, revelando um objeto desconhecido, uma caixa antiga coberta de símbolos estranhos que brilhavam em um tom prateado quase sobrenatural. Alarico estendeu a mão, quase instintivamente, no momento em que a caixa começou a se abrir. O som da madeira entrelaçada se desfez em um misto de dor e esperança, enquanto uma névoa cintilante emanava de dentro, como se o próprio tempo estivesse se desdobrando. "Não, não se aproxime!" gritou Jorge.
empurrando Alarico para longe, os olhos arregalados. Mas era tarde demais. A névoa se ergueu, enredando cada um deles em um turbilhão de visões, o futuro, o passado e os traumas que moldavam suas almas. E então, no centro daquela tempestade de sentimentos, uma figura familiar emergiu, o filho perdido de Rita, flutuando entre as visões, seu rosto iluminado pela luz etérea. Mas era impossível, uma mentira, uma alucinação, ou talvez a mais crua realidade. Vocês precisam entender. O que vocês perderam não é o que vocês pensam, ecoou a voz do menino, e ao mesmo tempo, as expressões nos rostos de todos mudaram em uma dança de choque, pânico e esperança. A estrutura do que acreditavam desmoronava, e a condição de seus laços se tornava uma farsa. A multidão ao redor olhava, suas reações variando entre a incredulidade e a curiosidade exacerbada. Cada murmúrio parecia elevar o tom da revelação que agora envolvia o grupo como um manto pesando sobre suas almas. Quem era realmente aquele menino? O que significava sua aparição em meio ao horror? E o que mais permaneceria oculto sob a superfície, aguardando o momento certo para ser revelado? As palavras do menino, suspensas no ar como um encanto sombrio, reverberaram por entre as almas presentes. Um silêncio profundo envolveu Eduardo, Rita e Jorge. A multidão, antes curiosa, agora se tornara uma massa inquieta, inquietude que pulsava como um coração em descompasso. A epifania pairava como nuvem carregada, prestes a despejar a tempestade da verdade. Ele está vivo, Rita murmurou, a voz tremendo, uma mistura de incredulidade e esperança despontando em suas feições desgastadas. Como isso é possível? O desespero contorcia seu peito, e uma nova onda de dor se formava. Eduardo, em seus próprios turbilhões de emoção, mal conseguia processar a revelação. Mas antes que qualquer um pudesse formular uma resposta, um estrondo ecoou, como se o próprio mundo decidisse intervir. O chão sob eles tremeu, rachaduras surgindo como feridas na carne da terra. A caixa antiga, agora exposta, começou a pulsar com uma luz intensa, como se estivesse se comunicando em uma linguagem própria. A energia envolvente, quase palpável, fazia o ar vibrar. "Cuidado!" gritou Jorge. Suas palavras explosivas, capacidades instintivas, superando todas as barreiras do medo. Ele se lançou à frente, tentando proteger Rita de qualquer calamidade, mas o impacto havia sido mais severo do que previsões. A caixa se abriu com um estouro, liberando um fluxo de luz ofuscante, uma série de visões dançando no ar, família, dor, perda, e uma figura se formando no centro dessa luz. Rita quase desmaiou quando, com um movimento repentinos, a imagem de sua mãe aparecia diante deles, rosto cheio de amor e dor. "Mãe!" O grito de Rita ressoou como lamento e súplica. "Você está viva?" A esperança lutava contra o desespero, mas a imagem não respondeu. Ao invés, contorcia-se, como se um fardo invisível a puxasse. Rita estendeu a mão, um gesto instintivo, mas a visão se dissipava em fragmentos. Um grito cortante de uma fúria não identificada ecoou. "A verdade", começou Alarico, a voz embargada, "é que todos têm segredos que estão prestes a serem revelados. O que está ligado a um, está ligado a todos. Você, Rita, carrega não só seu filho, mas um legado Bloody que ninguém compreende totalmente." Nesse momento, Jorge ficou em choque, sua feição transformando-se à medida que as peças do quebra-cabeça se juntavam. "Espera", ele disse lentamente, os olhos arregalando-se. "Você sabia sobre ele? Sobre o filho que poderíamos ter?" A acusação encheu o espaço. As emoções se arrasavam, como um lago agitado de reminiscências dolorosas. Rita, o rosto pálido, começou a se questionar. Sua mente girava, repleta de lembranças difusas e sombras familiares. "O que você está dizendo?" Sua voz soava como um sopro angustiado, e os olhares pesavam sobre ela. E então,
Com a força de um relâmpago, a verdade despontou. Um fio invisível ligava seu filho perdido ao passado que ela não compreendera. Apenas aqueles que dominam a esfera do passado podem enfatizar o futuro. Alarico prosseguiu, cada palavra ressoando em um eco à justiça por vir. Se você não tomar uma decisão agora, estarão condenados, como eu estive. Um novo fremir de tensão serpenteou por todos. A multidão, a princípio uma mera espectadora, tornara-se um júri pronto para julgar cada ação, cada desatino. O caldeirão emocional fervia, as vozes do povo entrelaçando-se em murmúrios animados. Rita! Jorge gritou, súbito. Se você se decidir por isso, talvez nunca mais vejamos a luz. Um novo medo surgiu entre eles. Mas a mulher, agora confortada com uma dose de coragem, retrucou. Pode existir luz no fim disso, Jorge. Pode existir um futuro. E, enquanto as palavras dançavam entre eles, o céu apossou-se do escuro. O eco de trovoadas amplificou e uma sombra colossal surgiu, revelando-se como uma criatura mítica e aterrorizante. Os olhares todos viraram-se, presos na cena que se desenrolava diante deles. O clima de apocalipse anunciava-se, enquanto os quatro se viam encurralados entre uma escolha devastadora e os segredos de um passado sombrio. O que poderiam fazer agora? O destino, aquele antigo e cruel sermão, preparava-se para consumir suas almas uma vez mais. A única certeza era a dúvida pulsante no ar. Até onde iriam para preservar aqueles que amavam e quem de fato ainda estava ao seu lado? A presença do estranho cavaleiro reverberava com a intensidade de um trovão, e a multidão, antes curiosa, agora se tornava uma massa inquieta, inquietude pulsando como um coração em descompasso. O brilho da caixa pulsava em meio às sombras, a luz dançando sobre os rostos ansiosos dos espectadores, enquanto os quatro se viam presos entre a verdade e uma tempestade prestes a desabar. Rita, fixando os olhos no menino que surgira das profundezas da luz, sentiu seu estômago embrulhar. A esperança subia como uma onda no peito, mas a incerteza a mantinha ancorada na realidade cruel. Ele é meu filho. As palavras escaparam como uma súplica e um grito ao mesmo tempo. Por favor, diga-me que isso é real. Alarico olhou para o menino, e em um movimento rápido ergueu o broche cintilante, que capturou a luz da lua, refletindo-a de forma hipnotizante. Você precisa escolher, Rita, o passado ou o futuro. O legado que você carrega é mais pesado do que você imagina. Sua voz tornou-se um eco de urgência. Mas antes que ela pudesse responder, a caixa, envolta em mistério, começou a se contorcer e a vibrar violentamente. A energia emanava como um redemoinho, e o chão pareceu abrir-se sob seus pés, rachaduras se espalhando como serpentes, criando uma fissura que ameaçava devorá-los a todos. O caos se instalou. A multidão gritou, recuando, enquanto o pânico se espalhava como fogo em mato seco. Do interior da caixa, uma luz intensa explodiu, revelando uma imagem que fez o coração de todos congelar. Uma figura encapuzada, parcial, mas inegavelmente familiar, surgiu entre as faíscas. Um rosto de alguém que todos acreditavam ter partido para sempre. Mãe, murmurou Rita, os olhos arregalando-se em horror e amor ao mesmo tempo. Como? Você está aqui? Mas então a figura se desfez em uma neblina vibrante, deixando um rastro de escuridão crescente. Um grito veio de Jorge, repleto de choque e compreensão ao mesmo tempo. Seu filho, não é possível. Você é a origem de tudo isso? Suas palavras soaram como um eco de um entendimento devastador. O vento uivava, e uma tempestade de emoções atravessou o grupo. Rita, aturdida pela súbita revelação, olhou para Alarico. É você quem controla tudo isso, não é? Você sabia, desde o começo. O dedo tremulando, a acusação encheu o ar de eletricidade. Não, eu nem sabia. A voz de Alarico se quebrou, e as palavras pareciam um sussurro, misturando-se ao lamento do vento. O passado se escondeu sob os nossos olhos, e a verdade às vezes é mais sombria do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mas ali, diante de todos, em meio à confusão e à revelação,
A figura encapuzada voltou a emergir do interior da caixa. O tempo está se esgotando. Não podemos nos perder nas sombras do passado se quisermos salvar o futuro. A voz ecoou como um feitiço lançado, honestamente transcendente e aterrador, revelando uma presença que tinha poder sobre tudo. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, Jorge caiu de joelhos, o rosto pálido e consternado, enquanto as linhas de seu próprio passado começaram a cruzar-se com as do menino. Não, você não pode ser. Você é o que sempre quis eliminar. Ele encarou Rita, um terror inscrito em seu olhar. Rita estendeu a mão, um gesto desesperado. Jorge, o que você sabe? Eu só tinha que proteger você, protegê-la das consequências horríveis. O desespero em sua voz ressoava como um eco de amor e traição, revelando segredos enterrados em sua história, criando um abismo entre eles. A cena tornou-se uma combustão de desespero. A caixa pulsava como um coração, batendo forte em protesto, enquanto a verdade começava a se desenrolar diante deles. As linhas do tempo são fugazes, e o que você considera ser verdade não é o que a liberdade precisa. A figura encapuzada proclamou, enquanto a escuridão parecia aproximar-se, prendendo todos em um abraço gelado. E naquele momento o chão oscilou sob seus pés, e o impacto de uma explosão ecoou na praia como se o próprio mundo estivesse se quebrando. A caixa foi engolida pela luz, e tudo em sua volta começou a desvanecer. Diante desse colapso iminente, o destino daquelas almas entrelaçadas parecia um eco distante. O que significava tudo aquilo? Seriam todos eles meras peças em um jogo cujo significado escapava ao controle humano? O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite de perturbações e revelações? O chão oscilou sob os pés, e a caixa, como se possuísse vida própria, começou a girar em um frenesi de luz e sombras. Assim como um trovão ensurdecedor, a verdade estava prestes a ser revelada. Rita sentiu um frio na espinha, uma premonição de que nada seria como antes. Os rostos ao redor, antes cheios de curiosidade, agora se transformavam em máscaras de espanto e expectativa. A multidão palpava a tensão no ar, cada pulsação do momento vibrando de forma intensa. Não, não pode ser! Jorge gritou, seus olhos dilatados como se visse o próprio inferno. Rita, fique longe dele! A voz de Jorge tremia, não apenas de medo, mas de um desespero já profundo. Seu passado o consumia, e com cada palavra, suas fraquezas se tornavam mais palpáveis. Alarico, com a expressão tensa, olhava fixamente para a caixa. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Sua voz soava como um aviso. Rita, em meio a um turbilhão de emoções, olhou para o menino, que parecia brilhar mais intensamente. Seu coração disparou. Era como se o tempo tivesse parado. E naquela fração de segundo, toda a sua vida estivesse prestes a se transformar. E então, luminoso como uma estrela cadente, o menino apareceu em toda a sua glória, mas não como antes. Suas feições, agora, eram as do homem que deveria estar perdido nas sombras de seu passado. O coração de Rita estremeceu. É você! Seu grito ecoou na noite, mas a revelação não trouxe alívio, apenas mais dor. Os anos de lamento por um filho que nunca conheceu se tornavam um emaranhado de confusão. Você não pode ser ele, isso não é real. Jorge bradou, sua mão se fechando em um punho, a crença despedaçando-se. A figura do menino mantinha um olhar conhecido, mas o próprio ser dele parecia flutuar entre mundos, como se a própria essência estivesse fragmentada. O inesperado ocorreu com a força de um relâmpago. Uma voz antiga, profunda como o tempo, ecoou do interior da caixa aberta. Por que me chamaram? O emissário está se aproximando. A escolha deve ser feita. Aquelas palavras ressoaram nas almas que estavam ali. Um lembrete do que estava em jogo. Rita, em um estado de choque, olhou para Alarico, o medo refletido em seus olhos. O que você sabe sobre o emissário? O que está acontecendo?
Sua voz estava cheia de uma urgência desesperada, entremeada com a necessidade de entender. Eles vêm para levar a verdade de volta. Se não tomarmos uma decisão agora, perderemos tudo, inclusive a liberdade que ainda temos, Alarico disse, a gravidade em suas palavras tomando conta do ambiente. Rita, horrorizada e confusa, olhou para o menino que era, ou parecia ser, seu filho. A verdade. Que verdade! E como se o próprio destino estivesse se manifestando, a caixa emitiu uma luz abrupta, e algo espetacular aconteceu. Um grupo de figuras emerge das sombras, encapuzados e imponentes, seus olhos reluzindo com um brilho estranho. Um deles, um homem alto com cabelos brancos como a neve, deu um passo à frente, lançando um olhar penetrante sobre todos. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso, disse ele, sua voz carregada de um poder ancestral. Rita, você deve decidir, aceitar esse filho perdido ou se tornar parte do nosso legado eterno. O tempo, agora, não nos pertence. Era uma decisão irreversível, cada palavra ressoando como uma sentença. A multidão ficou em silêncio absoluto, absorvendo a gravidade do momento. Rita tremeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não era apenas seu filho que estava em jogo, mas todo um fio de sua existência. Aquela revelação, com suas ramificações profundas e dolorosas, minou suas certezas e trouxe à tona uma pergunta angustiante. Quem era realmente essa criança perdida? E ali, em meio à agitação, Jorge, quase em desespero, lançou-se à frente. Não, você não pode decidir por ela, gritou, em uma luta interna entre a proteção e o egoísmo. Mas o homem de cabelos brancos, indiferente, ergueu uma mão, interrompendo-o com um gesto de desprezo. O passado a liga a ele, a escolha é dela. Então, tudo se desfez em uma tempestade de emoções e revelações. Os laços que antes pareciam claros se enredaram em um emaranhado de segredos. Rita estava entre dois mundos, o passado que não conhecia e o futuro que nunca desejou. E enquanto o vento soprava, a luz da caixa apagava gradativamente, deixando apenas um eco distante das suas palavras não ditas. A tensão no ar era palpável. O futuro se desenrolava como um papel em chamas, e enquanto os murmúrios da multidão cresciam em volume, Rita sabia que decisões terríveis se aproximavam. O que escolheria? A linha entre amor e sacrifício tornava-se cada vez mais tênue. E assim, o destino aguardava, implacável pelas suas próximas ações. Enquanto a luz pulsante da caixa se afigurava como um relâmpago no céu noturno, o tumulto aumentava ao redor de Rita, Eduardo e Jorge. As vozes da multidão se tornaram um zumbido confuso, uma cacofonia de incertezas que reverberava pelo ar. Mas a única coisa que importava para Rita era a revelação do menino, o eco de um passado que parecia se materializar diante dela. Você não está sozinho. A figura encapuzada declarou, sua voz grave entrelaçando-se com a essência da noite. Rita sentiu um aperto no peito enquanto buscava compreensão. O menino, ou o que restava de sua existência, piscou brilhando em uma esperança quase palpável. A conexão com ele era indiscutível. Não era apenas um filho perdido, mas o símbolo de um amor que atravessava limitações temporais. Um legado. Jorge murmurou, os olhos fixos na caixa dourada. Seu semblante indicava que isso é tudo que há entre nós, do passado ao presente. Alarico, seu olhar inquieto, observava a situação com um mar de urgência. Se não escolherem agora, a oportunidade se esvaíra. O emissário não é apenas um guardião de verdades, mas um arauto de destruição. Eles desejam a essência desse legado. A multidão, absorvendo cada palavra, começou a murmurar rapidamente, algumas vozes se sobressaindo em desespero. O que faremos? Isso é um jogo perigoso, não podemos confiar. Mas Rita já não ouvia. Seu coração pulsava junto ao chamado do menino, e tudo parecia tão claro. Eu escolho o amor, exclamou, sua voz ecoando como um grito de liberdade.
tão intenso e puro que poderia desafiar os próprios ventos. Eu escolho acreditar na vida e no futuro, mesmo em meio às sombras que cercam nossa história. A caixa brilhou intensamente, como se sua escolha tivesse despertado energias adormecidas dentro dela. A luz se expandiu e envolveu a multidão. E o espectro familiar começou a se materializar. A figura encapuzada tornou-se um reflexo da mãe que Rita havia perdido, seus traços preenchendo a cena com uma luz serena. Você escolheu bem, filha. A voz da mãe ressonou profunda e amorosa. Mas lembre-se, o que está à frente é mais do que o que está atrás. A paz é um caminho e não um fim. A onda de amor pulsava como uma corrente elétrica, e a presença da mãe começou a dissipar as sombras. A figura do menino se iluminou, finalmente tornando-se o que sempre deveria ser, uma ponte entre o passado e o presente, uma esperança de renascimento para todos os que anseiam por um futuro melhor. Enquanto a caixa se fechava, a luz diminuía lentamente, formando uma aura no ar que parecia dançar à luz da lua. As palavras de Alarico ressoaram em sua mente: o emissário. O passado nunca realmente se foi. Ele apenas esperava a hora certa de ressurgir. Rita olhou para Eduardo e Jorge, seus rostos marcados pela dor, mas agora também refletindo um brilho renovado. Nós lutaremos juntos, afirmou, a determinação transparecendo. Sejamos os guardiões de nossa história e não prisioneiros dela. E com isso, os quatro se uniram em um pacto silencioso de amizade e fidedignidade. O emissário poderia vir, mas estavam prontos para enfrentar a tempestade que se avizinhava. À medida que a luz se apagava, um sentimento de melancolia preenchia Rita, acompanhada de um fio tênue de esperança. As escolhas que fizeram não apenas reescreviam sua história, mas também delineavam o que ainda estava por vir. O canto da noite sussurrou segredos antigos, ecos de destinos entrelaçados. Enquanto os primeiros raios da aurora rompem o horizonte, perguntas pairavam no ar como estrelas. O que se alçaria das cinzas do passado? O que a próxima manhã traria? E assim, o ciclo estava apenas começando. Antes de você seguir, um lembrete urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.